podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, número 17, com a convidada especial Noemi Schaff, Mauro Damer, André Del Fuego, João Paulo Cuenca. Como é tradição, vamos começar por João Paulo Cuenca. Boa noite, confrades. Inquietações são muitas, né? Hoje nós vimos uma brigada de paraquedistas usando balaclavas saudar com camisetas negras o seu líder fascista. Depois eles fizeram flexões. Chega a ser, enfim. Mas o que eu queria destacar hoje é o real ele sofre nesse momento a maior desvalorização da sua história, né? Desde 94. Então, hoje o PIB brasileiro em dólar ele vale menos do que a Microsoft e a Apple, mas não as duas somadas, entendeu? É uma separada da outra. Então, o PIB da oitava economia do mundo ele vale o que a Apple vale no valor de mercado, ou seja, bolsa de valores. É uma humilhação, né? Atrás da outra. Né? E talvez a nossa única esperança, trancados em casa, e mesmo se estivéssemos podendo sair sem muita capacidade de organização e resistência, seja isso, né? O mercado cansar. André Del Fuego. Hoje foi o Dia Internacional da Luta pelos Direitos LGBT, não é? E recentemente o STF tirou a restrição à doação de sangue pelos homossexuais. E, enfim, hoje saíram várias matérias a respeito, algumas falando sobre a vulnerabilidade da população LGBT na pandemia, desde o desemprego, que é o dobro das pessoas que não seja assumido, né? Porque dependendo, isso pode ser uma coisa muito discreta ou não. E 28% da população LGBT tem diagnosticada depressão. É muita gente. Isso pré-pandemia. Então a preocupação é que nesse momento muitos homossexuais, pensem naquele adolescente que mora com os pais, neopentecostal, por exemplo, que pode ser, entende? Ou numa família, nem precisa, a gente sempre fica colocando as coisas sempre nessa etiqueta da família neopentecostal super tradicional e repressora, mas tem famílias ilustradas que são repressoras também, assim, eu não quero tirar ninguém dessa conta, sabe? E eu fiquei, assim, tocada, pensando muito nisso pela tarde. Se a gente pensar que a OMS tirou apenas há 30 anos é nada, 30 anos é meio segundo histórico, sei lá, milésimo, tirou a homossexualidade da definição de doença. E fiquei pensando nesses meninos, nessas meninas, é claro que tem diferenças, né? Então, no dia hoje, por exemplo, as meninas gays, né, das lésbicas, dizendo que não tem visibilidade dentro ainda da cultura LGBT, né, que existe um machismo dentro ainda da população LGBT, enfim, são assuntos, essa causa é pré-pandemia e me parece que agora, nesse momento, isso está doendo mais. Fiquei tocada hoje com isso, e pesquisando um pouco sobre isso, cheguei no Silas Malafaia, e daí, assim, completamente, a última dele é um vídeo de 2 dias, né, e ele detona 2 cantores, cantor gospel mesmo, né? 2 meninas, um menino, uma menina, que saíram do armário dizendo assim que eles estão se aproveitando do dinheiro do povo de Deus, mas profanando tudo aquilo, enfim, não preciso nem entrar muito, né? Aquela conversa, né? Imagina. Aquela conversa, porque ele era aquela história de que ele é psicólogo, né? E que ele teria, então, um tratamento, ele oferecia um tratamento, né? Para cura gay. Mauro Damer. Eu fiquei pensando, sabe o que, na política, assim, na história da esquerda, do Rio não conseguir, assim, o Rio Freixo tentar sair numa frente de esquerda lá e não conseguir apoio de ninguém, né? Ele que foi o presidente da CPI das milícias, assim, tá, um cara importante ali, tal, E aí aqui em São Paulo também, aqui o próprio PT, assim, escolheu o Gilmar Tato, assim, que é um cara... quer dizer, tendo o Padilha, que foi ministro da Saúde, que criou Mais Médicos, assim, então
e também sem possibilidades de muito grandes de uma frente de esquerda, né? E daí já começa a briga, assim, entre gente que apoia o Ciro, dizendo que não sei o que, daí, mas também não, aí o PDT não apoia a Manuela lá no Sul, nem o PSOL apoia a Manuela, né? Então é uma loucura, assim, fiquei pensando, assim, nessa... se é que vai vir da esquerda também, né, cara? Quer dizer, a gente é um pouco de esquerda também, por história e por exclusão, vamos dizer assim, né? Aí o Brasil nessa puta crise, assim, tal, e aí não... Parece que não cai a ficha, né? Tem um setor aí e tal. Então, por um lado, o Brasil vai ter que inventar algo totalmente novo aí, eu acho. E por outro lado, é uma tragédia mesmo, né? Assim, quer dizer, que nem o Padilha numa pandemia, um cara que foi ministro da Saúde, que era mais médico, seria o PT não consegue lançar ele nem no Rio Freixo. Acho que isso aí é um negócio que me incomodou essa semana, assim, vendo toda a tragédia de todo o resto, né? Assim, com a queda do ministro, assim, que é uma loucura, né, cara? Caiu o ministro da Saúde mais uma vez, assim. Parece que isso aí parece que já foi, né? Parece que já passou. Aí a reunião do ministro, quer dizer, o cara falou, não, vou tirar delegado, superintendente, diretor, ministro, se for possível. Aí ele tirou, né? Conseguiu tirar o delegado, o ministro, o superintendente e tal. E aí nada, não acontece. A esquerda também está patetada, né? A gente está patetada. Bem, nossa convidada, Noemi Chafe. Seja bem-vindo, minha cara. Obrigada, Paulo. Super feliz de estar aqui com essas pessoas tão legais. Bom, hoje de manhã eu li o artigo do Siddhartha Ribeiro na Ilustríssima e já fiquei muito atormentada, né? Porque, é claro, a visão dele é praticamente de fim de uma era, não só econômica, social, mas também evolutiva, como se a nossa espécie tivesse ameaçada, né, de extinção se nós não fizermos alguma coisa. E é mais um daqueles artigos que termina, né, como tantos que eu tenho lido, se nós não fizermos alguma coisa, taranana. Só que cadê essa coisa, né, que não sei se a gente um dia vai ser capaz de fazer. E depois, à tarde, eu estou relendo um romance que eu li já há alguns anos, mas eu senti vontade de reler, chamado Herzog, do Saul Bellow, né, um escritor americano de quem eu gosto cada vez mais. E esse romance é espetacular, né? E eu estou terminando, e é todo um fluxo de consciência do personagem principal, o Herzog, né, que é um filósofo, e ele escreve cartas para todo mundo que ele conhece, inclusive para as pessoas que ele não conhece, escreve cartas para o presidente dos Estados Unidos, escreve cartas para Deus, e numa dessas cartas que ele escreve, ele começa a especular e ele pensa assim, será que nós já não passamos, e esse livro foi escrito em 64, né? Nós já não passamos do momento nietzschiano de God is dead, né? Deus está morto, que é a frase do Nietzsche, para um outro momento em que, aí em inglês fica mais legal, que é Death is God, né? A morte é Deus. A gente passou de Deus está morto para a morte é Deus. Sim. E eu achei incrível isso, passar de God is dead para Death is God, porque eu acho que é isso que está acontecendo agora aqui, né? O Brasil está endeusando a morte. Enfim, não tenho o que dizer, só fiquei com essas duas coisas hoje girando na minha cabeça. Você sabe, Noemi, que hoje a minha inquietação ela é, na verdade, comigo mesmo. Eu acordei e liguei o computador e aí comecei a ler as notícias do que estava acontecendo. E eu pensei, eu vou pegar essa edição número 17 e vou fazer uma espécie de manifestação isolada contra o absurdo, né? Já que essa é a edição número 17, no dia 17 de maio
E eu pensei, eu tenho que me manifestar, eu tenho que me colocar e eu vou aproveitar essa relação da edição, eu vou aproveitar o dia e vou me posicionar claramente, né, contra isso que chegou, mais uma vez, né, ao seu limite. Você tem, de novo, a campanha agora se tornando oficial da cloroquina, quer dizer, um remédio que nós sabemos ele não funciona, é um remédio perigoso, tem que ser levado com cautela, que vai ser a nova bandeira. Você tem um presidente que, na verdade, é o ministro da Saúde, num governo que está inflacionado de militares. Então, eu pensei, vou manifestar isso. E aí eu peguei e gravei alguns minutos e postei, cheguei a postar o podcast, de modo geral, número 17, e eu postei, e aí amigos me escreveram dizendo, cara, tu tá muito desesperado nessa gravação. Depois, conversando mais detalhadamente com Morgana, eu me dei conta que não seria sensato, não seria justo, não seria inteligente atribuir ao número 17, relacionar o número 17 dentro da série de episódios de modo geral, a uma figura tão execrável. E eu pensei, poxa, hoje nós temos uma convidada maravilhosa, uma pessoa que eu estou cada vez respeitando mais, né? Porque, enfim, vou me tornando leitor e a gente vai convivendo. E eu pensei, não, Paulo Scott, você vai lá no YouTube e você vai lá no Spotify e vai deletar essa manifestação que você fez. E depois, de novo, conversando com a Morgana, ela disse, cara, bota um tênis, bota a máscara, bota o óculos, bota um chapéu e vai dar uma caminhada, né? Esquece um pouco, para de pensar um pouco nisso. E, de fato, eu acho que o melhor que a gente pode fazer em alguns momentos é estancar esse impulso, não é, de relacionamento reativo que nos provoca todas as manhãs, não é? Hoje mesmo teve essa notícia recentemente lá do presidente da Fundação Palmares exaltando a princesa Isabel, falando mal do zumbi, um maluco total, e as pessoas reagindo. Então, essa coisa de nos pautarmos por esse pessoal, por essa turma, eu acho que é um erro terrível, viu? E eu queria fazer aqui uma espécie de meia-culpa e também registrar, e estou muito feliz aí, não vinculei o de modo geral a uma manifestação como a que eu tinha feito, e sim a presença incrível aí de vocês três e com a convidada especial, Noemi Chave. É isso. Muito bem. Acabamos aqui, então, com essa breve rodada de inquietações, a primeira parte do podcast, de modo geral, número 17, e vamos ao segundo bloco. Até! Podcast, de modo geral. Olá, retomando aqui, então, o podcast de modo geral, número 17, com a convidada Noemi Chave. João, você quer dizer alguma coisa? Eu queria dizer uma coisa. Eu acho que tem uma coisa maravilhosa acontecendo, que é nós termos a dimensão da desgraça e da tragédia, que é o Brasil dentro do sistema capitalista e do que é o sistema capitalista. A gente passou os últimos 20 anos surfando numa certa prosperidade enquanto convivendo pacificamente com campos de concentração no Brasil, certo? Para pretos e pobres. São os presídios, são campos de concentração. Campos de concentração. No governo Lula, FHC e Dilma. Sim. A gente viveu maravilhosamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades brasileiras, convivendo com o fato de que nas periferias e nas favelas as pessoas estavam vivendo ainda sob o estado de exceção, certo? Sim. Como eu sempre repito, a Constituição de 88 e a nova democracia não democratizou o Estado Democrático de Direito. Existia uma democracia seletiva no Brasil. Democracia para nós, certo? Brancos que moram na Zona Oeste de São Paulo.
para quem mora em Paraisópolis e tem uma cor de pele diferente, não tem democracia. Não tinha democracia. Não tinha direito. O PM ia lá, batia, chutava a sua porta, dava um tiro na cabeça do seu filho, do seu primo. A gente podia até ficar meio indignado e tal, mas... E aí, agora a gente está com medo de morrer e com medo de não ter mais emprego. Essa vida, essa paura, é a vida do brasileiro. Essa galera está com medo de morrer, porque morre mesmo, tem uma relação completamente diferente com a vida. Isso é uma desgraça. E também não tem nenhuma garantia de emprego. Já nos governos Lula, as reformas dos direitos dos trabalhadores estavam erodindo os direitos dos trabalhadores. Agora, não tem mais mesmo. Quando eu falava que o brasileiro médio era proto-fascista e que nós convivíamos tranquilamente com esse tipo de coisa, as pessoas falavam: ai, Cuenca, você é pessimista, você está estragando o clima da mesa, as Olimpíadas, porra, a Copa do Mundo, a final no Maracanã, não sei o que lá. Eu era o trágico, Noemi, o trágico, caralho, não vamos mais convidar o Cuenca. Mas assim, é porque eu vivi, eu tava falando essas coisas. Agora, o que é maravilhoso é o seguinte, está na cara. Os fascistas estão buzinando, eles estão fazendo barulho. Eu conheço a cara deles. Eles vão lá e fazem assim pro Führer deles. Então assim, tá muito na cara. E o futuro está em disputa. Eu acho que com sorte, a gente vai ver um sistema e um planeta desmoronando. Vai morrer 1 bilhão de pessoas, vai ter um desastre climático, vai ser um horror. Mas depois, talvez, a gente possa, os nossos filhos, netos, construir uma sociedade menos absurdamente desigual, menos desumana, menos fascista. Porque o capitalismo, ele desemboca no sistema do capitalismo tardio em fascismo puro e simples. E é o que nós estamos vendo, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Os 2 maiores países do hemisfério norte e do hemisfério sul do planeta Terra. Então, assim, está na cara. E tem uma coisa muito boa nisso. É muito melhor isso do que aquela época, entendeu? Que a gente ficava confortável. Que a gente convivia de boaça, ou tentava conviver de boaça, com o que estava acontecendo. Quer dizer, desviava o olho, né? A gente desvia bem o olho. Você sabe, João, que um amigo meu, músico de Porto Alegre, André Del Fuego, Noemi e Mauro, é um amigo nosso, Mauro. Ele dizia, no tempo do Lula já, ele dizia isso, porque ele é artista, né? Ele dizia o seguinte: essa política pública que está dando para as pessoas a possibilidade de consumir, né, e não está conseguindo negociar uma política pública para educação realmente transformadora, isso vai custar um preço. Ele dizia que as pessoas estão felizes porque estão consumindo, né, e você entrar nesse túnel do consumo, isso vai ser a pior tragédia daqui a alguns anos. E conversando com uma acadêmica do Rio de Janeiro que eu amo, numa conversa pública que tivemos, eu disse que a tortura não tinha acabado no Brasil, e ela me disse: não, acabou sim, porque você está falando de tortura, mas a tortura política é uma tortura pior do que a tortura que ainda hoje, apesar do nosso esforço, não acabou. E eu dizia: a tortura política, ela não é diferente da tortura da rotina policial, né? Então, são realmente... E essa também é política, Paulo. É uma dimensão, claro, porque ela é parte, né, de uma política pública, né, que é de repressão. Bem, Noemi, eu estou profundamente encantado com a entrega das tuas postagens no Instagram. Eu separei aqui uma delas para a gente discutir, porque eu acho que, de alguma forma, ela dá um passo além e tem muito a ver com o comportamento brasileiro e também joga numa perspectiva mais existencial que me interessa muito ter no centro das nossas conversas aqui com os convidados. Você disse o seguinte: os sentimentos, de tão requisitados, uma hora expiram, igual produto no supermercado. Devia vir escrito no medo, tristeza, alegria, válido até a data tal. Depois disso, ele começa a mofar. Hoje estou que nem a Alice Ruiz inventou. Socorro, não estou sentindo nada.
37 horas no WhatsApp, falando com 73 contatos diferentes, molestam os íncubos e sucubos da alma e deixam a gente assim. Ó, pizza, tá ruim. Quase nem escrevi nada aqui hoje, por birra, mas pensei que achatamento sensível também vale expor, nada a dizer, e por outro lado, é bom não ter nada a dizer. Nenhuma novidade, nenhuma notícia, nenhuma graça, silêncio na mente, silêncio no corpo, um vazio que não é de nirvana, mas de nadidade. Olho pelo periscópio do umbigo até o cérebro. Alguém aí? Ninguém, ele responde. Querida, o que você tem a dizer a respeito desse projeto maravilhoso que é essa exposição? Eu não li todos, tá? Mas alguns são, poxa, de uma percepção da potência da palavra, da forma como você escolhe expor, né, os altos e baixos da sua rotina. Depois nós falamos do seu romance. Primeiro vamos falar do seu Instagram. Eu acho muito maravilhoso, Noemi. Eu amo. E assim, eu até queria falar uma coisa. Me pediram para escrever um artigo para uma revista americana, que vai ser no ano que vem, sobre alguma coisa da literatura contemporânea. Eu falei, cara, eu vou falar sobre... Por causa do seu diário, eu falei, não, eu vou escrever um artigo sobre a escrita diarística durante a pandemia. E você vai ser o meu primeiro estudo de caso, porque é muito maravilhoso. É criar beleza no meio do caos, sabe? João, e você sabe, Noemi, que um grande amigo meu, ele diz, poxa, o Instagram era uma das poucas coisas no mundo que estava isenta do ego dos escritores. Agora os escritores invadiram o Instagram com as suas palavras. Eu quero o meu Instagram de imagens de volta. Então, Paulo, isso começou meio descompromissadamente. Eu acho que manteve o tom de descompromisso, que para mim é muito libertador, porque eu não me sinto obrigada a escrever todo dia, embora eu escreva porque me dá prazer, né? Eu não tenho ideia do que eu vou escrever. Muitas vezes eu penso que eu vou escrever alguma coisa, mas na hora de escrever sai outra, totalmente diferente. Muitas vezes eu nem reviso o que eu escrevi. Uma vez eu escrevi bêbada, também com outros aditivos, várias vezes. Então, escrevo às vezes fazendo outra coisa. Então, e gosto muito de ir descobrindo o que eu vou escrever à medida que eu escrevo, porque tem uma coisa livre e associativa, né, de que algumas frases vão chamando outras frases. Eu faço um pouco um mapa das coisas que eu fiz ao longo do dia e, ao mesmo tempo, acrescento isso que a gente acabou de fazer, as inquietações, o ódio, né? Eu me preocupo demais com o ódio que eu sinto, porque ele é muito grande e eu acho que ele mais serve para mim intoxicado que para causar algum mal que eu desejo para os outros. Né? Então, eu sinto que escrevendo eu consigo processar esse ódio de uma forma um pouco mais saudável, às vezes até nem sentir tanto ódio, né? Porque eu amo esse ódio, assim, eu tenho paixão por ele, eu fico cultivando como se fosse um jardinzinho, sabe? E acho que não devia ser assim, não era isso que a gente devia fazer. Eu sou mais movida pela paixão do ódio do que pela razão, né, e tal. Então, essas coisas têm me ajudado. E aí, no fim, as pessoas começaram a curtir, a gostar e tal. Então, é tão gostoso isso de ver que as pessoas vão, enfim, vão gostando. Algumas pessoas me escrevem falando, nossa, Noemi, eu estava tão down, assim, estava deprimida. Aí fui ler, li vários em seguida, fiquei me sentindo melhor. E é legal ver que tem muita gente sentindo as mesmas coisas, sabe? E essa coisa do, por exemplo, uma vez eu escrevi sobre o mop, que é esse limpador de chão, de piso, com sprayzinho,
né, que você põe lá o detergente com água e fica passando spray e tal. E a alegria que isso me deu, e me dá até hoje, nossa, quanta gente, me fala, eu quero saber que mop é esse. Ou então uma receita de sopa que eu ponho lá, várias pessoas vêm dizer que fizeram a receita, acrescentaram isso, aquilo. É muito gostoso. E o que eu queria falar sobre o que o Cuenca falou, que eu concordo com tudo que ele disse, e eu também sou bem pessimista, mas é que eu tenho um lado que eu acho que eu posso chamar de espiritualizado, e eu tenho e eu acho que o Cuenca também tem, é claro que ele tem, um prazer e muito grande nos relacionamentos individuais, né? Individuais não só de um para um, mas assim como está acontecendo agora, de um para dois, para três, para quatro, né? E isso tem acontecido muito comigo, com os meus alunos, nas lives que eu dou, que eu assisto, e eu fico muito emocionada, né, com essas coisas e com os relacionamentos, com a profundidade dos nossos relacionamentos, com as possibilidades que esses relacionamentos abrem, com coisas que estão sendo feitas né, nas comunidades, nas favelas, nos hospitais. Né? Eu tenho um aluno que é médico de UTI, ele me conta coisas incríveis. Então, assim, eu fico tentando contrapesar esse pessimismo mais macroestrutural com esses otimismozinhos aí, sei lá, para sobreviver, né? Sim. Sabe, Noemi, se nós fôssemos tribos diferentes, o teu nadidade na minha tribo seria nadice. Eu achei tão longe da minha possibilidade criativa o nadidade. Eu adoro. Eu tenho inventado muitas palavras nesses diáriozinhos aí. Só um registro. Tem até um trechozinho que você não leu direito. Eu imagino que não, porque eu deveria ter ensaiado antes, porque tem muita... Não, enfim. sem problema. A parte da pizza você não leu direito, mas depois eu... Então, como que é a leitura correta da pizza? É que eu não estou com o texto aqui agora. Tá. Mas é tipo assim, fica que nem pizza, fica assim, ó, pizza, dá ruim. Ótimo, muito bom. Mauro Damer. Eu ia comentar só que talvez isso do que o Cuenca falou, que o Brasil tem uma espécie de... As pessoas, até pouco tempo atrás, tinham medo de ser críticas, né, cara? Tem uma coisa que irrita, assim. O brasileiro, ele tem um prazer pela coisa média, medíocre, né? Principalmente na classe média, assim, meio emergente, assim, que vai tendo os gozos desse grande Brasil meio errado, meio hipócrita e tal. E daí ela vai tendo para as doses a hipocrisia é diretamente proporcional a essa anti-cientificismo. Ela vai sendo hipócrita e vai tendo que não evitar a crítica e tal. Então, irritava muitas vezes no Brasil, porque qualquer discurso um pouco mais construído, cara, um pouco mais, assim, com 2 camadas, 3 camadas, qualquer discurso às vezes, meio... que tivesse uma questão moral, não precisava ser moralista, mas tivesse uma questão moral já é meio complicado também. Então, eu acho que isso aí que dá uma raiva, que quando tu avisa, vai dar merda. É que nem o Brasil hoje, eu acho que uma figura que eu uso, assim, é que o Brasil é aquele tiozão do churrasco que tá bêbado e vai pegar o opalão e vai dirigir e ninguém convence ele que ele não vai, entendeu? E aí irrita, porque tá todo mundo entendendo, isso aí não dá para fazer, vai dar merda, isso aí tá errado, tá, e aí, então, para quem é de texto, para quem é crítico, também às vezes irrita isso. Né? Muito bom. André Del Fuego. Ainda sobre o impacto da fala do Cuenca, olha, assim, eu tenho uma fala mansa, sou filha de mineiro, sou bem mansinha mesmo, mas eu acho que meu pessimismo é pior que o seu, porque eu acho que não é que não tenha saída, tem uma saída para uma outra coisa, mas que é uma outra coisa que, seja lá, sei lá, se daqui 12 anos a gente saia do protofascismo, passando assim, desse fascismo para esse pêndulo suave, indo para uma
direita, depois uma centro-direita, quem sabe aí depois entra uma coisa progressista e tal, centro-esquerda, vai lá, se a gente conseguir daqui uns 12 anos, mas eu acho que o sistema de vigilância chegou de uma vez com inteligência artificial, tem um tipo de liberdade que realmente acabou, que eu acho que acabou mesmo, assim, não vejo ela outra vez. A gente, aí assim, né, criar novas formas de linguagem, a gente fala de linguagem desde o primeiro dia aqui, que é o cerne disso tudo, né? Eu, por exemplo, estou com um ranço daquela expressão, a história vai cobrar. Pô, a história vai cobrar não é o suficiente. Não é o suficiente a história vai cobrar. A história vai cobrar, cara, assim. A gente está num negócio aqui de vida, e nesse sentido mesmo, assim, muito rico, que eu concordo com o Quentin, assim, porque exige uma vitalidade imensa nesse momento. E tem a ver muito com esse texto da Noemi, que eu adoro, eu acompanho o diário, Noemi, assim, é uma delícia, o que você escreve é uma delícia, o que você fala é uma delícia, o que você inventa é uma delícia, o que você cria é uma delícia. Enfim, sobre os sentimentos que se exaurem, né? E só que a gente está sendo exigido o tempo inteiro a ficar com ele o tempo inteiro, enfim, no limite mesmo, né? Então, esse excesso vital, né, de necessidades vitais, né? Acho que é na Holanda agora, né, falando de necessidades vitais ou de contato, né? Porque tem muita gente que está sozinha, que está pirando muito mais do que quem está com alguém dentro de casa, né? E acho que é na Holanda que agora se você pode ter então um amigo sexual, direito a um amiguinho sexual. Mas, enfim, olha onde chegou assim, uma regra para a quantidade, para o modo. E claro que isso com a pandemia, a terminar, acabou, mas voltando para um prognóstico, não sei, de daqui 15 anos, eu acho que estaremos muito vigiados, independente do governo e do arranjo internacional. E daí queria perguntar para você, Noemi, sobre as palavras. Você é uma filóloga, né, assim, de teoria própria, você fundou a sua filologia, e eu acho muito interessante a sua relação com as palavras. É uma sensação que é como se você sabe que as palavras têm um segredo, que ela não está tão disponível assim, e que você faz esse trabalho milenar, secular, milenar, de nos dizer o que há dentro das palavras. Queria que você comentasse isso. Bom, não sei, fiquei emocionada agora ouvindo você falar. Quase chorei. Mas não era pelo que você falou, era só por te ouvir falar. Bom, Andréia, querida, sobre a palavra, né? Então, eu sou uma filha atemporã, né? Eu sou bem mais nova do que as minhas duas outras irmãs, 8 e 12 anos mais nova do que elas, e nasci numa família em que meus pais são refugiados de guerra, e quando eu nasci, eles já falavam português, já estavam mais bem estabelecidos financeiramente, diferente do que foi com as minhas duas irmãs, que eles não falavam a língua, nem tinham, né, estavam com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu fui muito privilegiada em vários sentidos, mas também pelo fato de que comigo eles se sentiram à vontade para contar todas as histórias que eles tinham vivido durante a guerra, né? Meu pai e a minha mãe viveram histórias bem diferentes e eles contavam para mim, sem tentar me poupar do sofrimento que eles tinham vivido, nem nada. Então, primeiro, por eu ter sido essa depositária de histórias muito fortes, né, vindas dos meus pais. E segundo, porque eu convivi com muitas línguas ao mesmo tempo, né? Meus pais falavam iugoslavo, minha avó falava alemão e hebraico, eu estudava hebraico na escola, na minha casa também se falava Yiddish, e desde muito cedo eu me apaixonei por línguas e também tinha esse componente, né, das histórias, e de eu saber da existência do diário da minha mãe, que tinha sido escrito em iugoslavo, né? A minha mãe também falava húngaro, além disso, né? Então eram línguas muito estranhas para o brasileiro, né? Para quem fala português. Então eu desde muito menina me interessei pelas línguas e pelas palavras, e eu lembro de mim muito criança inventando línguas,
inventando como que se falava chinês, alemão, indígena, e lendo os livros do José Mauro de Vasconcelos com sotaque caipira, em voz alta, muito menina também lendo poemas e tentando depois, já mais velha, mas ainda criança, lendo os livros das minhas irmãs em inglês, sem entender nada, mas lendo até o final só pelo prazer de pronunciar aquelas palavras em outras línguas. E aí, quando eu entrei na Letras, na USP, eu fui estudar russo, que era uma paixão muito grande. Então, eu aprendi línguas muito diferentes entre si. E uma coisa que eu sempre fiquei, acho que eu tenho esse ouvido, né? E fui professora de inglês também muito cedo, com 17 anos eu já era professora de inglês, de ficar ouvindo semelhanças completamente inesperadas em línguas que procedem de ramos linguísticos muito diferentes, de onde não se esperaria que aparecessem essas semelhanças. E mesmo em línguas que eu não conheço, quando eu vejo um filme, sei lá, norueguês, eu ouço, né, as palavras e vejo muitas similaridades. E daí, mesmo adolescente, eu já comecei a ler o Walter Benjamin, e o Walter Benjamin tinha essa coisa também muito forte com as línguas, com a ideia de tradução, e ele conceitualizou um termo que é a língua adâmica, né? Ele acreditava que Adão, claro que metaforicamente, mitologicamente, falava uma língua original, a língua de Ur, né? A língua de onde tudo surgiu, uma língua original em que, nessa língua, as coisas e as palavras tinham uma relação de necessidade entre elas. Não havia essa relação arbitrária que nós temos com as coisas, em que as palavras não têm nenhuma relação com aquilo que elas designam. Né? Se eu uso a palavra chão para designar o chão, é arbitrário, poderia ser outra. Né? Mas o Walter Benjamin dizia que nessa língua adâmica havia essa relação de necessidade, não tinha essa queda, esse abismo que separa as palavras das coisas. E então eu acho que idealmente, essencialmente, né, porque o Walter Benjamin é essencialista, eu também acho que isso existe, embora eu saiba que não existe, mas alguma coisa em mim fica buscando essa essencialidade das palavras e procurando a etimologia das palavras, indo muito longe, muito fundo na etimologia delas, você vê que tem coisas assim malucas, né? E que as palavras, muitas delas, muitas mesmo, contêm segredos espetaculares. Isso está num livro que eu escrevi, que é A Verdadeira História do Alfabeto, né? Que é como se cada letra do alfabeto e cada palavra tivesse nascido não por um acaso, mas por uma necessidade, né? Por uma relação não arbitrária com as coisas. E eu fico tentando buscar isso, porque a poesia, em última instância, o que ela procura é isso, né? Essa relação em que cada palavra que é utilizada precise ser aquela palavra, não possa ser outra. Você não pode substituir uma palavra por outra num poema, né? Então, eu fico buscando isso, e daí eu acabo inventando, como você falou da outra vez, que eu sou uma hermeneuta das palavras, então eu fico procurando isso também. Muito bom. Minha cara Noemi, voltando um pouco para o seu romance, depois a gente segue em frente, eu separei um trecho desta vez, porque eu já li no podcast número 15, eu acabei lendo um trecho que eu já havia indicado a você. Dessa vez eu separei um outro, que é o seguinte: desde a vitória dos bolcheviques, vi pais, irmãos, professores, intelectuais, vizinhos, motoristas, funcionários de pequeno e médio escalão, atendentes de lojas, balconistas nos guichês, chefetes de repartições, líderes de sindicatos, de comunidades rurais, se transformarem em poderosos cumpridores de ordens, que obedeciam a todas, desde a de jogar fora torradeiras e roupas chiques, objetos considerados burgueses, até a de parar de rezar ou mesmo de pensar em religião, mais realistas que o rei. Exageravam na disponibilidade para executar e agir.
e varriam obsessivamente as casas, as ruas, as lojas e os campos em busca de falhas e traidores. Essa era a liberdade, a licença para agir. Sentiam-se donos de uma nova forma de poder, já que haviam perdido tudo. Era o poder de obedecer e obedeciam até ao que não lhes tinha sido ordenado. Ser digno de receber uma ordem superior que os obrigasse a censurar e impedir, os enchia de um sentido de honra, posto em prática urgentemente, e eles saíam pelas ruas e prédios como ovelhas em rebanho. Eu queria que você falasse um pouco desse seu romance, dessa relação da narrativa com a ideia de opressão e também do papel da mulher. Esse trecho que você leu tem a ver com uma ideia que a personagem principal do meu romance, que é a Nadezhda, a mulher do Osip Mandelstam, tinha sobre liberdade, que é uma ideia muito diferente da que eu tenho e que foi para mim complicado até desenvolver a ideia dela, compreender a ideia dela e até aceitar, dadas as circunstâncias em que ela vivia, que é a de que a liberdade é mais um dever do que um direito. A liberdade tem a ver com as coisas que você deve fazer e não com as coisas que você quer fazer. Essa era a ideia que ela tinha. E aí, nesse trecho, o que a Nadezhda está falando é que essas pessoas todas, inclusive muitos amigos do casal, amigos dela, que acabaram traindo a confiança deles, enfim, e a maior parte das pessoas na União Soviética, por um medo muito concreto de perder a vida, aderiram à ideia de obediência, e de sucumbir à opressão generalizada, em vez de manter, enfim, algum resto de verdade que ainda sobrasse na consciência deles. Até um amigo dela, muito próximo, ele escrevia falando bem do regime, publicamente, mas no privado ele escrevia falando mal. E ele se justificava para ela dizendo: não, um dia, quando isso acabar, eu vou mostrar para todo mundo que, na verdade, eu não gostava do regime. E ela desprezava esse tipo de atitude mais até do que das pessoas que eram que realmente acreditavam no regime. Essas pessoas que tentavam se justificar para ela, falando: não, mas eu não mudei, é só porque eu preciso manter essa fachada e tal. Então, ela nunca, nem ela nem o Osip, abriram mão dessa ideia de liberdade, de cumprir os deveres em que eles acreditavam. E entre esses estava o de não trair a verdade deles. E mesmo morrendo e sofrendo muito, com a perseguição do Stalin, inclusive fome, frio, e o frio russo é outra conversa. Ela se sentiu livre até o final, e ele também. E eu espero ter passado isso no livro. Então, acho que a opressão que eles viveram, a gente ainda não está perto dessa opressão, de sentir medo de que o teu vizinho vá te denunciar e de que uma denúncia, por qualquer motivo, mesmo sem prova nenhuma, pode te levar para um campo de trabalhos forçados em que você vai ficar 10 anos porque você foi denunciado por ter usado uma torradeira. A gente está vivendo o inferno, mas tem outros degraus do inferno ainda, e ela passou por isso. E sobre ser mulher, eu fiz questão nesse livro de criar uma personagem, porque ela era assim mesmo, muito contraditória, porque ela era extremamente libertária, extremamente feminista. Quer dizer, ser feminista na Rússia de 1919, que foi quando ela começou a se entender como mulher, 2 anos depois da Revolução, era quase que era inevitável. Todas as mulheres eram feministas.
Então, ela era também, tinha posições muito progressistas, mas, ao mesmo tempo, abriu mão de quase tudo na vida dela para seguir o marido, né? Inclusive da carreira dela como pintora, de ter casos que ela gostaria de ter tido, mas que o marido tinha e não permitia que ela tivesse, né? De levar broncas dele por motivos fúteis. Ela se submeteu a isso. Então, eu fiz questão de criar essa personagem assim tão complexa e também de pensar, depois que todos esses homens morreram nos campos de trabalhos forçados, de pensar numa rede de mulheres que preservou a memória deles para que a Rússia, depois, né, da morte do Stalin, quando já começou a acontecer uma certa abertura, pudesse reaver os seus grandes nomes, né, na poesia, na música, na literatura, na ciência. Então, é isso. Certa passagem, uma das que eu considero mais belas do livro, você fala do poder de gritar. Você grita muito, Noemi? Olha, grito menos do que eu gostaria. Eu acabei com a idade ficando mais comedida, que é uma das benesses e, ao mesmo tempo, maldições da idade. Mas eu grito bastante, sim. Grito de vários jeitos. Grito em silêncio, grito com barulho, grito alegre, grito de raiva, grito triste. Eu grito bastante. Ela fala do direito ao grito, né? Sim. É uma coisa bem, eu acho que da mulher isso. Eu gosto disso na mulher. É uma das passagens mais bacanas do livro. Eu me lembrei, você está falando do grito, Noemi, que você grita, e lá na Origem das Línguas do Rousseau, ele diz que primeiro veio o grito, né? A língua começou com o grito. E um dia a gente foi para Itaquera juntas, a gente foi fazer um projeto no Sesc Itaquera, a gente foi e voltou de ônibus e metrô e tal. E eu me lembro que a gente estava na porta, ali esperando, e o ônibus foi, não parou pra gente e tal, assim, eu já tinha me dado por, tá, vamos esperar o próximo. Você, de repente, gritava, mas com tanta força, assim, que o ônibus parou, ele parou freando, sabe assim, ele acabou de acelerar para sair, ele freou, porque alguma coisa tá acontecendo. Eu não lembro disso. Parou, sim. Eu me lembro disso ter me chamado a atenção, juro por Deus, quando eu me lembro de você, eu me lembro de você lutando por aquele ônibus. Eu estou colocando isso aqui porque é engraçado você dizer que, enfim, que grita, que... Noemi é escrevedeira. Eu me lembro que quando foi entre o primeiro turno e o segundo turno, a gente estava tomando uma cerveja, a gente estava super arrasado, assim, já enchendo a cara, numa tristeza danada, percebendo que a gente ia perder e que, enfim, que tudo... E olha, a gente não tinha nem ideia do que chegaria, né? Mas estava triste com a possibilidade ali e tal. E uns falando assim, eu acho que eu saio do país, não sei o quê. Daí você me perguntou, o que você vai fazer, André? Eu falei, bom, eu adoraria sair, mas eu não sei nem para onde, nem como. É uma possibilidade só, na minha mente, isso é uma possibilidade. Mas aí você falou assim, não, fica, vai ter escrevedeira. Maravilhoso. Fica, vai ter escrevedeira. E é um espaço que você foi criando, ele virou um centro de escrita, né, e de literatura e de encontro muito, muito, muito rico, e que com essa pandemia me parece que ele está assim com o seu, enfim, a pleno vapor, porque as pessoas procuram esse encontro, né, não querem se privar desse encontro. Mas eu queria te perguntar sobre você é tão poética na vida, assim, sabe? Eu queria te perguntar sobre essa poética, tal, de abrir um espaço de encontro. Olha, André, assim, uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida, assim, porque foi acontecendo muito organicamente, sabe? Eu tinha os grupos de escrita, aluguei uma sala numa casa muito bonita, mas era só uma sala, né? Aí dei o nome Escrevedeira porque eu fui caçar numa lista de passarinhos e descobri que tinha um passarinho chamado Escrevedeira. Dei esse nome, aí algumas pessoas começaram a pedir para alugar a sala também, para dar aulas, a Raquel Toledo, o Franklin Leopoldo, que foi dar umas aulas de filosofia e literatura.
a sala de baixo desocupou, eu chamei a Luciana, que é uma ex-aluna minha, o João, falei, vamos reformar essa sala, né? A casa tão linda, e vamos fazer um centro de literatura, vamos. Fizemos, né? Investimos não muito para reformar tudo lá, fizemos umas aulas de plano de negócios, para a gente poder começar a coisa, né, de uma forma mais pragmática, mais técnica, e começamos. Beleza. Vida longa a escrevedeira. E para onde vamos então agora, meus caros? Eu li recentemente que a indústria vai antecipar lançamentos de realidade virtual, porque talvez não haja um momento tão propício para lançar certos produtos, né, e dar o passo além. E aí eu fiquei imaginando que, caramba, quem tem 14 anos e já tem esse choque da pandemia, aí vem um tsunami de produtos de realidade virtual e as crianças em casa, enfim, os adolescentes, não é? Que futuro haverá, não é? Se você vai, você fica, eu acho até que para dar aula também, isso pode acontecer também, de aproveitar esses equipamentos, mas quanta coisa vem pela frente aí. Eu espero que seja uma coisa melhor do que o Zoom, né? Isso aqui é tipo, é um horror essa interface. Esse é o começo, ruim, né? a qualidade é mais de uma merda, não tem como eu ter uma conversa paralela, que é o básico de uma roda de conversa, né? Você poder abrir Mesa de bar. Então eu acho uma merda o Zoom. E essa estética entrou na televisão, né? Outro dia eu vi o Fantástico, olha só a crise, né? E o Fantástico é isso. O Fantástico virou isso. A TV Globo transmite essa imagem horrorosa, com essa luz estranha, errada, na casa das pessoas. Eu acho muito feio essa estética de quarentena. Não sei se vocês concordam comigo. Eu esperaria que viesse uma tecnologia mais... É cedo, mas virá. Não, eu acho engraçado que a gente reclama, né, cara? Mas, assim, pensa a última quarentena que teve, o nego tinha que ficar em casa e não tinha, e totalmente isolado, né? Não tinha nem telefone direito, né? E também é um negócio que eu acho, assim, ó, me lembrou como é que eu estava falando no início ali da fala dele, que o Brasil é isso aí mesmo, né? A gente tem uma imagem do Brasil, e eu tenho essa imagem para mim, assim, que o grande problema da sociedade hoje, que a gente está enfrentando todos nós, assim, então, é que a gente está hiper radicalizado, cara, entendeu? A gente está dentro das nossas bolhas, achando tudo uma merda, né? O mundo uma merda, o governo uma merda e tal. E daí mas a gente é uma espécie de frustração consumista também, entendeu? Eu acho que tem uma... o Zoom é uma merda, entendeu? Mas ele, por exemplo, essa possibilidade não existia antes, né? Assim como a rede social também é uma merda, porque nos radicaliza, a gente fica ali lendo. Mas, porra, que coisa melhor de tu ler notícias. Se tu me dissesse há 30 anos atrás, não, vai ter uma ferramenta que tu vai ter todos os jornais do mundo, com os links, direto com os jornalistas. E aí tu vai comentar e tentar... Então, isso vai produzindo efeitos, cara, que são muito loucos, né? Então a gente está frustrado dentro de casa, obviamente. A nossa liberdade foi para o saco, a gente está tendo que aceitar a existência de um vírus, né? Então é um problema, tá? Mas pior de tudo, eu acho, é essa frustração psicológica que a gente vive, né? Que tem mais a ver com esse narcisismo, assim, das perdas, do que na prática, né? No mundo real, assim. André Del Fuego. Hoje, alguém comentou sobre o TikTok, que são vídeos que os adolescentes assim invadiram por completo, assim, não só Você já entrou, né? já entrou no TikTok, André? Não, eu já vi, mas nunca entrei. Já vi vários vídeos. Mas aí hoje eu vi um que era uma menina com a Bíblia e cantando assim, fora o demônio era o Bolsonaro. E, a princípio, até aqui, robôs não fazem TikTok, não fazem vídeo, né? Então, me parece que alguém comentando que talvez os memes, os melhores memes de oposição venham desses vídeos e desses jovens que estão presos em casa, fora do Enem, entendendo a coisa que está acontecendo, e parece que ele já é em quantidade maior do que os memes criados pelo aquífero bolsonarista que fica pelo Telegram e que depois sobe para as redes, Twitter, Facebook e tal.
interessante para a gente observar. Eu já adorei essa menina, assim, ela vai dar uns chutes, assim, segurando a Bíblia contra o demônio e tal, ela vai dando... E é com som bom, sabe? Um negócio assim que você fica lupando e tal. Enfim, fiquei curiosa para observar mais. Você já entrou, Cuenca, é isso, no TikTok? Você Então, tem um TikTok? eu tenho um TikTok, porque o meu afilhado de 10 anos, ele me apresentou essa rede social no passado, que é a rede social que mais cresce no mundo, né? Um troço bizarro. E que é a única rede social que tem um sistema, ela paga os seus artistas. O Instagram não paga quem tem não sei quantos milhões de seguidores, o Facebook muito menos e tal, né? Nas outras redes Como sociais... o YouTube. Exatamente. O TikTok é uma rede social que remunera artistas. Ele funciona para alguns casos, em alguns casos, como uma agência de artistas. O TikTok eu fui completamente neurótico, porque não tem linha temporal, você nunca sabe de quando mais ou menos é o vídeo, e tem uma curadoria que você vai dando like, ele vai te ensinando, você vai ensinando pro TikTok o que você quer ver, mas é um troço completamente neurótico. Eu recomendo que vocês baixem, não sei se alguém aqui já baixou. O meu filho não baixou, mas ele fica vendo. Se é que ele não baixou no seu tablet, porque eu já pedi o controle aqui. O TikTok tá entrando no Twitter, né? E no Instagram. Tem umas pessoas que vão no TikTok, gravam os vídeos e colocam no Twitter e no Instagram. É uma rede chinesa, né? O TikTok é a primeira coisa do capitalismo chinês, da internet, que chegou no Ocidente pesado. Então, nesses dias de China, o ano passado, o consumo de aplicativos de celular, de diversão e jogos, pelo menos o que eu vi passeando por, enfim, Brasil e eventualmente Europa, acho que eu não testemunhei nada parecido, viu, João? Eles são realmente, você vê nos parques, os adolescentes gravando vídeos para postar, sabe? Tem um jogo assim, tem um escapismo social muito poderoso e eu acho que pode ser o TikTok um passo à frente aí. Enfim, a gente nunca sabe como vai se desdobrar esse tipo de ferramenta, né? Essa perspectiva que a Del Fuego coloca é bastante interessante. Mas eu acho assim, hoje as talvez, gangues... só um parênteses, talvez o que o TikTok não deixa na China acontecer, talvez ele permita esses memes subversivos que destruam as democracias ocidentais ou causem caos nos Estados Unidos e no Brasil. Talvez o governo chinês ache maravilhoso, entendeu? Porque lá na China tem censura. Mas eu acho que tem uma dimensão paralela, João, que, a não ser que ela passe a ser controlada, como é o caso do WeChat, lá na China, que o governo ele controla o WhatsApp deles, certo? Você não pode postar nudez, você não pode falar contra o governo. Eu sei porque eu tenho o WeChat até hoje, e eu sei como funciona. E essa coisa maluca que é o WhatsApp, não é? Porque o WhatsApp ele é blindado. E então, eu acho que enquanto não... se descobrir, né, esse túnel do WhatsApp, eu não sei se tem muita esperança, porque os caras eles controlam turmas e blocos de pessoas. Até essa semana eu estava lendo sobre as pessoas, os grupos de WhatsApp que guerreiam um contra os outros. Eu nem sabia disso, né? É realmente uma dimensão paralela. Porra, sabe que eu tenho um negócio assim, no início da quarentena eu perdi meu telefone, caiu no chão, quebrou, até hoje tô sem telefone, tô sem WhatsApp, né? E daí eu tô achando ótimo, cara. Esses dias eu me dei conta, assim, que aí a única coisa que um amigo queria me achar, entrou no Facebook, uma hora, eu tenho WhatsApp, não sei o que, quero fazer um negócio. E aí era um negócio de trabalho, eu fiquei meio preocupado, assim, puta, eu tenho que ter mesmo. Porque eu dei de barato que eu ia me internar mesmo, assim, eu acabei me internando, e tô até agora. Então é uma loucura, porque a gente está vivendo uma espécie de exagero também, né? Não precisa de tanta rede social, de porra nenhuma. Quer dizer, a raiz da infelicidade está um pouco naquela rede social ou naquela imagem que a gente acaba vendo. Até tem gente que fala aquela piada, né? Dá para desver essa imagem, né? E a gente fica ali lendo um monte de merda ali e tal, né? Mas é engraçado que eu me dei conta desse dia que sem WhatsApp eu tô mais feliz também. E eu acho que a gente compra muito, cara, o mal-estar. Tá uma merda o mundo, né? Tá uma merda. Mas tem uma dimensão também da solução, né? Essa é uma boa frase. Nós compramos o mal-estar. Boa frase. Mas é da cultura, né, cara? Não é...
Então, assim, pô, e a gente não vai resolver, assim, então tem uma dimensão do limite também da nossa capacidade, né? No fundo, tudo bem, a gente está preocupado com o mundo, mas quer resolver ali questões práticas ali, né, da vida da gente que nos atormentam por uma outra razão. Essa questão que vocês falaram antes, Mauro, eu estava pensando aqui agora, né, Noemi, nós estávamos cegos, de certa forma, não é? Nós, escritores, de certa forma, nosso trabalho sempre dialoga. Eu fico lembrando de várias coisas que o Mauro fez, já sinalizando, né, que alguma coisa tinha que ser repensada, as manifestações do João nas suas colunas. Lembro quando a Del Fuego fez a sua performance lá no Itaú, do Pecha Cucha, né, tudo sempre sinalizando para alguma questão mais crítica, mas nós nos encantamos realmente, né, com o nosso conforto burguês e nossas consciências, de certa forma, aliviadas, porque nos anos anteriores, de alguma forma, direta ou indireta, havíamos nos engajado na construção dessa conquista, né, que foi da esquerda chegar ao poder. Nós deixamos de criticar o que deveria ser criticado. Nós, como grupo de escritores brasileiros que poderiam ter se posicionado como intelectuais, nós silenciamos muitas vezes, como de modo geral os intelectuais de esquerda acabaram silenciando. Então, essa culpa, André Del Fuego, né, aos olhos da história, ela já está nas nossas costas. E porque quando você, como intelectual, você aceita ser cooptado, pelo menos essa leitura que eu faço, você deixa de ser um intelectual, né? Por mais que você entenda a pertinência daquela onda, daquele momento. E todo mundo nessa época que apontava as contradições, por exemplo, do governo do PT em relação a Belo Monte, lei antiterrorismo, como o governo Dilma lidou com as manifestações de rua em 2013, que foi criminosa, as manifestações, criminosa. Isso era tipo, eu deixei de ser convidado para festas e para eventos e para, enfim. E é um momento que eu estava brigando com essa esquerda, né, muito alinhada a uma ideia de governo que eles achavam perpétua, e com a direita também, evidentemente, né? Estava ali no coração da besta. Então, e essa coisa não é, João, né? Que é esse medo, né, de você assumir a sua solidão de intelectual e de artista. Porque as pessoas se acomodaram, nós nos acomodamos de certa forma, né, que eu também me coloco nesse meio, nessa onda do grupo, né? Muitos calavam e aceitavam aquele tom de festa, né, de estamos bem, vamos mudar o país, num silêncio absoluto, né, quer dizer, porque o grupo não aceitaria. Você bancar a sua solidão para bancar a sua opinião é uma coisa que demanda uma coragem que eu imagino poucos de nós tiveram. Nesse sentido, eu não vou citar nome aqui, mas dois grandes amigos que se manifestaram numa publicação minha recente, quando eu disse que todos nós éramos responsáveis, eles categoricamente disseram: olha, Scott, eu não sou responsável, você não é responsável. Vai se fuder. Nós não temos culpa nenhuma do que está acontecendo. Então, você tem mestrado, doutorado, você tem uma coluna, sabe, nos melhores jornais do país, maiores revistas, e você silenciou e, pelo contrário, ficou aplaudindo e surfando convenientemente o seu momento. Isso, Paulo, é tipo quando as mulheres falam em cultura de estupro e machismo estrutural e tal, e vem um cara e fala: mas eu não sou assim. O que vocês acham disso, Noemi? Estou aqui pensando, Paulo, você me pegou de surpresa, porque eu não quero ser essa pessoa aí que disse para você: eu não sou culpado. Não quero ser essa pessoa. Mas eu estou aqui pensando no que você está falando, essa coisa da culpa, né? Não sei muito para que serve. Não sei se é culpa, na verdade, sabe? Mas talvez mais a palavra certa seja responsabilidade. Responsabilidade. E mais, né, Noemi, você quando se entende como agente, aquele que pode agir, que tem condições, não é, concretas para agir, tem cultura, tem status, tem informação,
E você... Como você não pode citar nomes, eu fico muito perdida, porque eu não localizo muito bem a quem você está se referindo, né? Amigos nossos, queridos É, amigos, na verdade. sim, eu não consigo localizar Tá essas ótimo. pessoas, porque eu ainda não vejo a gente como... Eu não vejo no Brasil um grupo de escritores, sabe? Interessante. O nosso ofício é muito incipiente aqui. Nós ainda não temos um grupo de escritores que possam se dizer assim, que possam ser chamados, sabe, Relevantes do ponto de vista relevantes do ponto de vista da político, sociedade. da sociedade, né? Não acho que exista ainda um grupo que se possa dizer os escritores do Brasil, sabe? Mas você acha que nunca existiu ou é uma coisa de agora? Eu acho que nunca existiu. Quer dizer, já Que houve forte. grupos muito fortes de escritores, já tinha o grupo dos mineiros, tinha outros escritores fantásticos, maravilhosos, mas assim, esse ofício, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que são pessoas que têm poder, influência e ganham dinheiro e podem transformar alguma coisa na sociedade, eu acho que nunca existiu. Então, Noemi, talvez tenha existido, enfim, esses escritores, mas eles não tivessem a influência, né? Eles não têm repercussão. Exatamente, né? Assim, era muito mais elitista do que é hoje, né? São escritores que a gente ama, mas que eram um grupelho, assim, uma coisa muito pequena. Então, eu acho que ainda ficar imputando culpa ou responsabilidade, o que for, a nós, que nem somos um grupo ainda, que estamos começando a nos conhecer uns aos outros e tentando formar uma coisa que se chama a literatura brasileira, né? Acho que nas últimas décadas, anos, a gente está cada vez, por exemplo, se entusiasmando com o fato de que a gente pode ter um alcance maior do que só aqui no Brasil, sabe? De que a gente pode escrever uma literatura que não seja só sobre os nossos problemas, mas que seja, sei lá, de alcance mundial, no sentido temático mesmo, né? Não no sentido de ser traduzido, mas de que a gente não precisa ficar só falando sobre as nossas questões. Então, eu não sei, sabe? Estou aqui olhando para a cara da Andréia. A Andréia escreveu o romance As Miniaturas, que eu adoro. Mas, por exemplo, será que a gente pode julgar a Andréia por ela ter escrito um romance de realismo fantástico, sei lá? Imagina, quem sou eu? Os meus romances são uma maluquice total. Mas eu acho que o que o Paulo está falando é de nós culpados ou responsáveis como cidadãos. Nós talvez temos um pouquinho mais de poder de comunicação, porque as pessoas leem as suas postagens, ou alguém tem uma coluna no jornal, você dá uma entrevista quando sai um livro e tal. Eu fiz televisão um tempão, mas assim, eu acho que é anterior, nós como cidadãos. Tipo, nós convivemos, mas quem somos crescemos, nós é a classe média esclarecida de esquerda. Quando você olha para a sociedade, Noemi, nós estamos no topo dessa pirâmide, porque nós temos... os leitores da Folha. Não, então, a gente foi para a universidade, tem doutorado, tem pós-doutorado, nós participamos de programas culturais, passamos curadorias, temos oportunidades, como disse o João, né, de nos manifestarmos em época de lançamento, ser chamado para o Bial, Jô Soares, sei lá, o diabo, né? Mas, enfim, nós temos oportunidade de nos manifestarmos, e a maioria esmagadora do país quando você fala em não tem. Cooptação, Paulo, sei uma palavra, cooptação com o quê? Intelectualmente falando, eu quero dizer o seguinte: o intelectual que não entra num processo constante de irritação, de fricção com o que está dado diante dele, eu não sei se eu considero certo esse intelectual de fato um intelectual, porque quando ele silencia, ou quando ele aplaude uma situação que eventualmente possa ser útil, importante, não é? Mas ele reconhecendo que há por trás dessa pequena situação uma realidade que precisa de muitas intervenções, muita melhoria, não é? Eu acho que ele não está cumprindo, pelo menos ele se encara como intelectual, e eu acho que nós somos cercados, nós mesmos, né,
por pessoas que se veem como intelectuais, eu acho que esse agente falha. Evidentemente que se você colocar nesses termos, nós não temos poder nenhum, mas caramba, Brasil, sociedade brasileira, né, onde quem se coloca, quem se posiciona é eliminado. No interior é assim, nas grandes cidades também, não é? Que poder nós temos? Então, nesse contexto, me parece, olhando sempre na perspectiva da pirâmide, nós somos privilegiados, sim, e nós Não, poderíamos ter sido também acho. mais presentes, não é? Nas nossas opiniões, nas nossas críticas. Ou não? Eu não sei, eu tenho dúvidas, Paulo, porque olha só, Scott, eu acho que o que está acontecendo é muito além da capacidade. O Brasil tem uma tradição de intelectuais do século XX, né, cara? Não, assim, antes tem alguns, tal, enfim, historiadores, enfim, tal, mas ele tem uma tradição principalmente a partir do modernismo, né? Então a gente está falando de pouquíssimo tempo e que ainda teve uma sorte de ter, por uma conjuntura política ali da pós-guerra ali, se formar esse, vamos dizer assim, esse núcleo do modernista, esse núcleo que é um pouco progressista na política, é um pouco modernista nas artes, tal. Mas é um pequeno período de tempo, tal, e estava condicionado a uma situação também política, um pouco da posição da democracia liberal no mundo, meio tutelado pelos Estados Unidos, os militares tiveram um papel ali também Não, de... Mauro, mas pensa da redemocratização para cá, Não, eu tá? vou De chegar lá, 85 para cá. mas também de lá para cá não tem uma unidade. Nesse modernismo eu ainda vejo uma discussão, vamos dizer assim, sobre o Brasil, tá? Ali, tal. Da redemocratização para cá, eu não vejo uma identidade assim. A identidade é o mercado. Foi a expansão da democracia e do mercado que deu para as pessoas. E aí deu lugares individuais, profissionais, produções industriais, tal. Mas é pouquíssimo tempo e não é uma unidade também. Tanto que a gente hoje é totalmente refém de mecanismos de mercado para validar boa parte da arte que é produzida no Brasil hoje. Assim, a gente tem lá os grandes cânones que lutaram pela democracia, até ali um pouco, e o modernismo, cara. Mas de lá para cá, quase tudo mercado. Quer dizer, isso não quer dizer que dentro dessa democracia liberal não tenha se produzido bons intelectuais, não tenha tido boas obras de arte e tal. Eu posso até duvidar disso e tal, mas tem, tá? Mas não tem uma identidade sólida, uma argumentação centralizada sobre o Brasil. Você acha que não muito tem mais um palco de disputa? É isso que você está Não, a gente vê dizendo? o fracasso da geração dos anos 80, por exemplo, do rock dos anos 80, é um fracasso, cara. Mas os Boa parte pensadores, dessa. Mauro, Não, mas os pensadores, eu acho que, por exemplo, eu não acho, por exemplo, que a experiência com a esquerda ela é de todo frustrada no Brasil. Acho que foi uma experiência importante. Apesar de eu não me dizer petista, eu não ser tal, eu defendo o legado da esquerda, entendeu? Assim, foi até onde deu no capitalismo ali, nas reformas, tal. Mas eu também não acho que ia conseguir muito além. E eu acho que então isso que está aparecendo hoje, entendeu? Que não tinha um caminho muito além para a esquerda, a menos que a esquerda fosse administrar o capitalismo mundial, a esquerda brasileira tivesse uma ambição assim de apontar o caminho para uma nova esquerda mundial, né? O tombo que dá na gente, tem muito mais a ver com a geopolítica, eu acho, e o desmonte dos mercados e das instituições que bancavam isso tudo, essa democracia liberal, é muito mais uma briga, uma derrota da democracia liberal do que da esquerda, eu diria, tá? Tá em risco. Agora, o Brasil mesmo, ele não tem hoje uma discussão própria, né? Assim, tipo, sobre o seu papel no mundo. A gente colapsou beleza. mesmo. Vamos. Nossa convidada, Noemi Schaff. Eu tenho medo de que um tipo de observação como essa que você fez caia naquela divisão entre Oswald de Andrade e Mário de Andrade, ou entre tropicalistas e engajados. Uhum. E nessa briga, eu sempre, quer dizer,
com a idade também, né, eu fui me dando conta de que o Mário tinha razão, de que o Oswaldo tinha razão, e sou super caetânica, né, e gosto do jeito vaidoso do Caetano, brigar não brigando. Eu considero o Caetano um intelectual à altura do seu tempo. Ele dá a volta no parafuso, sabe? E quando eu nunca, assim como um monte de gente, de amigos meus, né, se ressente de que o Caetano tinha que se posicionar mais, eu não acho isso, né? Eu acho que mesmo ele não se posicionando, ele está se posicionando. O silêncio dele é audível e para mim diz muito. Assim como o do Zé Celso, assim como o do Zé Miguel, assim como dos poetas concretos, né, que também foram denunciados por serem alienados, por não se engajarem politicamente. Quando você vai ver, a poesia deles é altamente engajada. Então, eu tenho um pouco de medo desse discurso, Paulo, de que caia nessa polarização, sabe, com a qual eu não concordo, e eu acho que a gente não deve mais cair nisso. Agora que a gente está, de novo, né, nessa loucura, e agora muito pior do que todas as que já houve, tomar cuidado para, de novo, não cair nisso e aceitar as diferentes manifestações de fricção, né, do que você chama fricção. Quer dizer, como manifestar essa fricção? Muitas coisas, muitas pessoas que a gente pode acusar, talvez estejam se manifestando de outro jeito, que eu não, sabe, quando eu escrevi A Verdadeira História do Alfabeto, eu recebi uma crítica falando que faltava ao livro a agulha do presente. Uhum. Sabe? Isso me deixou muito ressabiada. Na época eu fiquei sentida, mas agora eu falo, puta que pariu, que agulha do presente, sabe? Que agulha do presente. Presente não precisa ser uma agulha, e não falta nada. Não, quer dizer, pode faltar muita coisa, mas não é isso que falta numa obra. Sim. Né? João e depois André Del Fuego. Só uma questão aqui, Noemi, você me conhece bem nesse sentido, não é? Eu decepciono muito as audiências quando eu digo que o artista não tem que ser engajado, porque as pessoas leem meus livros como livros políticos, e eu sempre digo, né? Afastem de mim esse compromisso, né? Mas eu falo mais, sabe, como cidadão mesmo, cidadã, sabe? É nesse sentido que eu coloco, agora. Porque eu concordo completamente com isso que você acabou de falar, concordo completamente. Mas vamos lá, João, depois André Del Fuego. Não, eu também concordo com isso que vocês estão falando. O artista ele tem liberdade total no terreno da criação, né? Você não precisa escrever um romance realista sobre o Brasil contemporâneo, você pode escrever qualquer coisa. Mas, enquanto cidadão, é importante que você se posicione. Eu acho essa conversa muito interessante, mas, infelizmente, essa discussão entre grandes escritores intelectuais do século XX, como se posicionar politicamente, como nós nos posicionamos politicamente e tal, me parece invisível. Pensa no Brasil como se ele fosse um bolo de noiva, né? Com várias camadas. Nós somos aquelas figuras ridículas que ficam no topo do bolo, o noivo e a noiva, né? Eu acho que você faz uma leitura isso otimista. Aí é um protagonismo. Isso é um protagonismo de bolo. Eu acho que você está sendo muito otimista, João Paulo Coelho. Lá embaixo do bolo é que as coisas estão acontecendo. É a realidade. Isso é a realidade. Aqui tem a luta de classes, aqui tem a fazenda de gente, aqui tem os aristocratas, os donos de escravo, os que mandam matar, os que morrem, está aqui. A gente pode escrever sobre isso, falar, escrever artigo, publicar na Ilustríssima, falar na TV, dar entrevista, escrever livros, ganhar prêmios e falar sobre esses livros fora do Brasil e denunciar o Brasil, a situação do Brasil em Paris, em Nova York, na Folha de São Paulo, no Sesc, na Avenida Paulista, embaixo do MASP. Não faz nenhuma diferença! Desculpa. Não faz, a gente se sente melhor. Não faz. Não vou deixar de fazer. Mas, assim, está muito claro, né? Está na nossa cara
que não fez diferença. Uhum. Por isso que eu venho falando aqui, de formas cada vez mais alucinadas, vocês me perdoem, de que talvez a gente precise mudar de estratégia. Muito bem. Concordo. André Del Fuego. Bom, eu acho que eu nunca dei tanto a minha opinião quanto dou agora no De Modo Geral, 2 vezes por semana. Eu não assino coluna em jornais e tal, eu não tenho assim essa fala pública de uma crônica de costumes e nem nada disso, né? Sequer escrevo resenhas para jornais, né? E eu fiquei pensando numa coisa aqui que a Noemi colocou, essa divisão, né, que a gente acaba fazendo, né? Então, o cidadão e a obra. Acho que as coisas se confundem também nessa cobrança, né? Porque existe uma cobrança do escritor como intérprete do seu tempo, né? E se ele é intérprete do seu tempo, ele precisa, enfim, devolver isso, dizer o que ele está enxergando, dizer o que ele está vendo e tal. Acho que eu acho que essa é um desejo muito antigo desse escritor como o poeta como pontífice, né? Ele sabe o que está acontecendo e ele filtra e diz, e expressa e tal. Sim. Ao mesmo tempo em que, como projeto, essa literatura engajada como projeto, dependendo do que você vai dizer, então, por exemplo, hoje a gente tem uma literatura periférica riquíssima, literatura assim das mulheres negras, para não dizer só do escritor, exemplo, das mulheres negras, é um grupo coeso, forte, que avança, que produz, que tem leitor e que vai. Assim como a literatura periférica também. Essa é uma coisa que não é para ser dita por uma classe de escritores, entende? Esse intelectual do pós-doutorado, da coisa toda. Não, assim, esses intérpretes já estão nesses lugares e eu vejo esses grupos como grupos, sim, de escritores. Acho que esses grupos estão nesses lugares. A nossa voz, nesse sentido, é um pouco apagada nisso, sabe? Assim, numa literatura que interprete um estado atual das coisas, desse que a gente está aqui refletindo sobre desigualdade, sobre violência, sobre tudo isso. Como Marcelino diz, né, eu não escrevo sobre violência, eu escrevo sob violência. E, nesse sentido, a nossa obra, a de todos, está escrita sob o Brasil. Não dá para escapar disso. Sob a América Latina, embora a gente escreva em português, que é essa língua... Enfim, a gente tem um probleminha de identidade, no fim das contas, com essa língua portuguesa. Agora, a outra coisa é que tem a ver com o que o Cuenca está dizendo, é sobre o escritor, a ficção, né? Porque a ficção, o poder da ficção, ele foi para os games, né? É que a ficção nos games é que está criando essa criançada agora, que é uma ficção de rede. Essa ficção, o romance, os contos e tal, assim, esse escritor, ele não tem mais esse espaço também público, como o Cuenca está dizendo, assim, não tem muita importância. Hoje, na televisão, nos jornais, você chama quem que se chama e que as pessoas leem, que repostam, e porque diz o que elas querem ouvir e precisam. Pondé, Cortella, sabe, assim, e figuras que não são da literatura, não são da ficção, são esses filósofos assim mais populares, digamos assim, chamam o Siddhartha, a neurociência, outra interpretação do mundo. É quase como quando vieram os reality shows, né? A gente está com 20 anos de Big Brother já, né? A gente já discutia essa história, né? Da ficção não dá mais conta, né? De a gente querer, assim, dizer, do documentário, né? Ganhar um espaço como nunca frente à ficção, por exemplo. Está embutido aí também um lugar da ficção nesse momento. Agora, sobre o posicionamento, eu acho que ele tem... E são níveis de posicionamento político, né? E são níveis, assim, de como esse cidadão coloca esse seu protesto. O protesto não é bem a palavra, você falou outra coisa melhor, Paulo. O posicionamento, né? E isso também se transformou numa coisa chamada Twitter. Antes a gente ia para as ruas, agora não tem rua. Twitter, a coisa se mistura, porque é uma rua só, com tudo aquilo, tudo misturado, completamente diluído. É quase como se a gente não tivesse mais voz, entende? A gente estivesse aqui esganiçando, sabe? Aquele bichinho que está assim... sem ter, de fato, esse lugar já foi assim, um lugar que fosse um farol, sabe? Não sei se é farol, mas
Tudo se horizontalizou de uma forma, né, André, que as coisas perderam a importância. A gente só vai fazer alguma coisa quando a gente for perigoso. Entendeu? A gente tem que ser perigoso. É guerrilha. Qual tipo de guerrilha, ainda não sei. Aceito sugestões. A gente tem que ser perigoso. A gente não foi. Mas, Cuenca, eu te diria o seguinte, quer ser perigoso, escreve um livro, cara. Porque o que eu tô achando... Não. Beleza, a gente pode ser perigoso no campo da literatura. Agora, eu quero. Meu livro não vai derrubar um governo. Não, mas a gente não precisa de heróis, a gente precisa de sábios. O Brasil hoje não vive uma carência de herói, tem vários dispostos a ocupar esse papel, mas talvez precise mais de sábios, precise de mais arte. A vontade do escritor de influenciar no debate público, ele é justo, tá? Ele é importante, tal, e acontece. Mas é um negócio que também teve durante poucos períodos na história da humanidade, os escritores, os artistas foram importantes para o debate público. O debate público se dá entre os políticos, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que, mas como leitor, eu tenho certeza que, por exemplo, que é ali que está a transformação, né? Quando tu encontra um livro, uma frase bem cunhada, ou uma que seja, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha um déficit muito mais de produção, entendeu? Para dar conta dessa realidade do que de heróis dispostos a enfrentar. Eu tenho também um pouco receio da saída napoleônica, entendeu? Da saída, assim, tipo, da gente achar que, bom, então vamos criar um exército e invadir a Rússia, entendeu? Daí não adianta, é melhor ler um livro. Com essa observação do Mauro Damer, nós fechamos aqui o segundo bloco De Modo Geral, que hoje foi incrivelmente caótico e rico, do meu ponto de vista. Talvez seja a luz da nossa convidada nos influenciando. E vamos ao terceiro bloco. Até! Podcast De Modo Geral. Olá, retomando então o podcast De Modo Geral número 17, com a convidada Noemi Jaffe. Vamos ao bloco no qual nós pensamos situações e pessoas que nos últimos dias dariam boas personagens de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Vamos começar, como já é de tradição, por André Del Fuego. Em Kiev, na Ucrânia, tem uma empresa de barriga de aluguel. E na pandemia, eles não conseguem entregar os bebês aos pais, que são argentinos, espanhóis, franceses, ingleses. E os bebês estão lá, tem 100 bebês num hotel. As fronteiras estão fechadas, eles não conseguem ir buscar os seus filhos. E, enfim, as mães, claro, são as mulheres pobres ali em torno, não é? E que cobram 14 mil euros, e a empresa ganha 50 mil euros, aquela coisa toda. Então, eu pensei no seguinte, alguma coisa acontece ainda com essas fronteiras, nos próximos 15 anos, ficaremos com as fronteiras ainda fechadas, esse lugar ainda do mundo propriamente. E essas crianças vão ser criadas por funcionários da empresa neste hotel, até os 15, 20 anos e tal. E aí são essas crianças, esse hotel, o hotel se chama Venice, em Kiev. Não é maravilhoso? Gente, isso é história já pronta, né? É só escrever. E é um lugar onde as pessoas preferem e tal, são 2.500 bebês que se saiba por ano de barriga de aluguel, mas deve ter muito mais e tal. História incrível. Bela história mesmo. João Paulo Cuenca. Eu não sei qual é o personagem. Eu queria responder uma pergunta da Andréa, que ela perguntou, João, você está muito inspirado hoje. Talvez o meu personagem seja isso. Eu comecei há alguns dias a fazer um tratamento de microdosagem de psilocibilina, que tem um cogumelo alucinógeno que é proibido no mundo inteiro, né? Que é esse, como é que é o nome dele? Psilocina cubensis, que é um cogumelo fortemente alucinógeno. Na Europa e nos Estados Unidos ele é proibido. No Brasil, a psilocibina é proibida, mas o cogumelo não é proibido. Então você pode comprar.
Você compra o cogumelo desidratado e em cápsulas. A dose recreativa do cogumelo é tipo 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, enfim. E para você tomar microdosagem, você toma 300 gramas, mais ou menos, de 2 ou de 3 em 3 dias, entendeu? As pessoas tomam isso para depressão, para ter foco, para pensar. E eu comecei a tomar essa semana, Andréia. Talvez seja por isso que eu estou com essas ideias meio agitadas. Porque, na verdade, esse troço liga com o receptor de serotonina no teu cérebro. Então, te dá, pelo menos eu sinto uma energia mental maior. Enfim, é legal no Brasil. Olha que maravilha, uma das coisas boas do Brasil nesse momento é que você pode comprar um cogumelo altamente alucinógeno. Porque eu não vou fazer isso porque eu estou trancado em casa, né? Mas assim, quando a gente puder sair, você tomar umas 2, 3 gramas disso é muito legal na natureza. Muito O meu bem. personagem, então, é o cogumelo, ou o caminho do cogumelo nesse Brasil neofascista em que vivemos. Contrabalançar uma onda com a outra, né? Porque a gente está vivendo uma bad trip. Não tem risco de você tomar uma droga e ter uma bad trip, né? Porque bad trip é você acordar e abrir a homepage da Folha de São Paulo, né? Qualquer cogumelo que você tome nesse momento só vai melhorar. Muito bem. Mauro Damer. Eu estava pensando aqui, vendo o Cuenca falar ali no que fazer, tal. Um personagem, eu faria um escritor brasileiro que foi meio inspirado assim no Reinaldo de Moraes ali, e tal, no Ponopopeia, e tal. Mas um escritor brasileiro que só fala português, só lê português, não tem nenhum contato com nenhuma outra língua e tem uma puta vontade assim de entender o mundo, explicar o mundo. Mas ele tem um problema que ele só fala português, entendeu? Então ele depende que outras pessoas leiam e traduzam as coisas para ele poder. Então eu usaria isso para poder exemplificar um pouco os buracos assim que a gente está metido, entendeu? Do ponto de vista intelectual ou do debate público brasileiro, e tal. Eu tenho para te sugerir uma personagem de apoio para esse teu romance, que é o Google Translator. É um cara que só vive de Google Translator, cara. Ele só lê coisas assim entendeu? E aí ele fica tentando entender o mundo, aí a economia, aí ele vai lá e procura. Mas eu acho, Mauro, sabe qual é a maior desgraça? É que nós temos material muito bem escrito em português, de grandes antropólogos, de grandes sociólogos que explicam e reexplicam o nosso país muito bem para nós. E estamos aí vivendo isso que a gente está vendo, né? Pois não, mas é que esse cara não lê eles, né, velho? Ele tá tendo ele quer ler os gringos, é isso. Ele quer entender o mundo de um jeito simples, assim, de um jeito. E o mundo é muito mais complexo, então ele precisa de. Eu faria só para ilustrar o debate público brasileiro, entendeu? Para poder ter argumentos, para poder questionar o terraplanismo, algo assim. Tá, beleza, velho. Noemi Schaff. Bom, eu moro muito perto de um parque, né, com uma mata original, e ontem veio aqui no beiral da minha janela um tucano, lindo, assim, ficou um tempo lá parado, e outro dia veio também um macaquinho, né, e eu fico sempre pensando em como tudo que está acontecendo está sendo bom para os animais, né? Uma vez eu assisti um filmezinho que foram feitos 10 filmes sobre, não, 11 pequenos filmes sobre o 11 de setembro. E num desses filmes tinha um cara que tinha um apartamento em frente às torres e ele tinha uma margaridinha na janela que nunca dava certo, ela nunca florescia, e quando as torres caíram, ela floresceu, porque entrou o sol, né? Então, do ponto de vista da margarida, a queda das torres foi ótima. E eu também fico pensando que, do ponto de vista dos bichos, deve estar sendo lindo, eles devem estar muito felizes. E esse tucano nunca tinha aparecido por aqui, a gente ouve barulhos de pássaros que a gente nunca tinha ouvido. Então, eu gostaria de
sei lá, fazer uma história do ponto de vista dos bichos, né? De tudo isso que está acontecendo, como está sendo bom para eles. Sim. Tem tartarugas na Baía de Guanabara, tem lá, sei lá, em vários lugares, né, estão aparecendo os bichos que nunca se arriscaram aí para a cidade. Então, tem um lado bom em tudo isso que está acontecendo também, né? Sim, verdade. Eu acho que eu pegaria uma personagem que está sendo bastante comentada e bem popular nesse universo de lives aí, que é a cantora Teresa Cristina. Ela tem uma live que virou uma espécie de febre, e eu assisti um trecho ontem com a Morgana, e ela estava tendo uma conversa com outra cantora, e elas contextualizaram de uma forma muito direta e muito poderosa o quanto para uma artista, uma cantora negra, né? O quanto para uma mulher negra é difícil você conseguir patrocinadores para as lives, para os seus eventos, e a luta que é, porque elas, não só na sociedade, mas na arte também, vejam como tudo é muito cruel. A mulher negra, ela está lá no último lugar. Então, esses homens que decidem os patrocínios por lei de incentivo, ou enfim, para todas essas leituras, elas estão lá no último lugar. Só que a forma como essa mensagem é articulada hoje pelas mulheres negras, e nisso eu concordo com a André Del Fuego, é um discurso direto, tão centrado, tão verossímil, tão poderoso, e comparando, por exemplo, com um artista genial, que é o Gilberto Gil, né, naquele documentário do Festival da Canção que está no YouTube, enfim, é um documentário, né? Você vê quanto o Gilberto Gil, naquele contexto também de arte ali, sendo o gênio que ele é, né? O quanto ele pisa em ovos no meio daquelas figuras ali, né? Já que citamos Caetano e também como citar outros tantos, você vê como estavam confortáveis e à vontade, né? Chico Buarque, próprio Caetano e todos que passaram ali naquelas entrevistas que eram feitas pós-apresentação, e como o Gil, como homem negro, ele fica pisando em ovos ali, porque ele não pode passar daquele limite. Ele é um cara inteligente como ele é, ele sabe que ele tem que negociar. Por incrível que pareça, o cara que eu vi, mas eu não conseguiria aqui sintetizar as razões dele, que também estava pisando em ovos naquele documentário, é o Roberto Carlos. Mas isso pode ser objeto de um outro podcast. Muito bem, quero agradecer a nossa querida Noemi Jaffe pela presença, pelas ideias. Hoje foi, sim, um podcast diferente, iluminado, e eu estou muito feliz de não ter postado a edição do podcast com a minha manifestação, a número 17, e temos reservado, então, o número 17 para essa ótima conversa e essa ótima noite. Muito obrigado, Noemi. Obrigada a você, Paulo. Obrigada a todo mundo. Uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado, minha cara. Mauro Damer, João Paulo Cuenca, André Del Fuego, Noemi, muito obrigado e até a próxima. Até. 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 Podcast, de modo geral. E escrever o melhor que a gente puder, né? Isso é perigoso.